Ô Luciano, já vou te adicionar aqui, Luciano. Opa, Luciano, tudo bem? Ei, tudo ótimo, e você? Peraí, que eu só não estou te ouvindo direito aqui. Então E- vamos Será que sou eu? solicitar. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem. Eu estou te ouvindo muito baixo. Peraí, eu vou colocar o fone aqui para ver se melhora. Eu acho que agora eu vou te ouvir bem. E aí, melhorou? Ah, tá ótimo. Agora eu estou te ouvindo muito bem. Alto e claro. Eu acho que era realmente a falta do fone aqui. Ok. Entrei um pouquinho mais cedo, né? Que é para dar tempo do pessoal ir Ajustar. entrando aí, né? Se ajustando para a gente poder começar Beleza. a falar desse tema aí recorrente, né? Sempre antes das eleições a gente tem algum tipo de novidade. E nem Agora, sempre é boa, né? agora pelo menos com definições, né? Exato. E as novidades nem sempre são boas, né? Os Normalmente não. nossos, normalmente não. Tá Os difícil ter nossos, notícia boa. é, os nossos legisladores lá são bem complicados quando Essa se legislatura está muito pior, né? Quando nada está tão ruim que não possa piorar, né? Mas sempre é, e infelizmente isso é um dito popular no Brasil que nunca sai de moda, né? é triste. Mas Vamos acho que ver o que estamos na fase de tentar minimizar as perdas, né? é. Infelizmente sim, né? Tem sido atacado de todos os lados aí, né? Vamos dizer, o que deveria ser não acaba não acontecendo nunca, né? Porque parece que estão sempre legislando em causa própria, né? Como o meu pai sempre falou isso para mim, quando eu nem entendia nada, continuo sem entender muito, né? Mas ele sempre repetia isso para mim, né? Que estão lá tão, parece que sempre trabalhando É em assim que prol funciona. deles mesmos. É assim Já que... temos o Dr. Flávio está dizendo que teu som está um pouco baixo. É, tá mesmo? Não, eu tô te ouvindo bem, não sei se é lá o É, Dr. Flávio Moraes, que também é uma honra tê-lo aqui participando da nossa live, doutor Flávio. Também é uma pessoa que luta muito aí contra essa corrupção, né, que se instalou nesse país. microfone. É que eu tô no iPad, o iPad só dá para ficar em pé, ele não vira a imagem. E aí, Entendi. e aí eu estou achando que, vamos ver se eu consigo fazer aqui uma gambiarra, uma gambis aqui, que é para liberar. Estou achando que é o microfone do. Será que melhorou agora? Eu tô te ouvindo bem, tô te ouvindo Responde, bem. responde aí, Flávio. Diz pra gente se melhorou o som. A gente vai ajustando aqui. Tem uma clareada na tela aqui que é para enxergar melhor. A Márcia, a Márcia entrou, seja bem-vinda, Márcia. O Wilson também. Bom, a gente começa a mexer muito, acaba começando a aprender, né? Eu já consegui fixar o título lá em cima o título da live, né? Porque eu fui pesquisar aqui para saber como é que a gente fazia para fixar isso aí.
Mas aí as pessoas já vão, que entrarem, já vão saber qual é o tema que a gente está abordando, né? Uhum. Melhorou, o doutor Flávio disse que melhorou o som. Então, eu fiz uma gambis aqui e deu certo. É. O microfone que estava tampado, porque o iPad fica em pé, e aí estava Uhum. destruindo o microfone. Tá, é isso. Aí eu simplesmente botei 2 canetas, uma em cada ponta, como suporte. É isso aí. Bom, doutor Luciano, vamos conversar, são 16 horas em ponto, né? Como vamos ter o início britanicamente, para que hoje o tempo é talvez o bem mais precioso que nós possuímos, né? É o tempo, né? E falando em tempo, o comitê já de pronto agradece a sua participação para esclarecer as dúvidas, né? Do que muda para a legislação eleitoral para o ano de 2022, né? Que como a gente já vinha conversando aqui anteriormente, sempre há mudanças e nem sempre para melhor, né? Para quem não conhece o doutor Luciano Santos, o doutor Luciano é advogado eleitoral, coordenador nacional do movimento do MCCE, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, é um, é um lutador, né? Vamos dizer assim, é um guerreiro que vem se dedicando a esse tema, né, que deveria ser realmente de interesse de todos, porque é só realmente a união, vamos dizer assim, a união dos bons, que a gente conseguiria talvez combater ou minimizar a níveis talvez aceitáveis, né, que a gente não pode dizer que corrupção é aceitável em nível nenhum, né, mas talvez a gente tivesse uma situação bem menos complicada que nós temos hoje, né? E também é membro consultor, não é isso, doutor? Da Comissão Eleitoral da OAB São Paulo. Né? Então, para quem não conhece seu currículo, claro que se a gente for falar o currículo do doutor Luciano, nós vamos ficar uma live inteira só falando do currículo dele, da capacidade que ele tem de mobilização para abordar esse tema. Né? Mas como já está fixado aí, né? A gente é um tema extenso, né, doutor? A gente pode talvez compilar um pouco e, se for necessário, a gente pode fazer uma nova live para trazer mais esclarecimentos, porque realmente mudou algumas coisas e pontos importantes, não é isso? Perfeito, Manuel. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aqui a participação com você. É sempre um grande prazer participar das atividades do Comitê do Amazonas, do combate à corrupção. Então, em seu nome, mandar um abraço aos nossos companheiros aí, Carlos Santiago, Inácio Guedes, todos os companheiros do Comitê aí do Amazonas, que a gente admira muito. Vocês fazem um trabalho aí muito bom. E se o Brasil tivesse um comitê do Amazonas em cada estado, nós estaríamos bem, pode ter certeza disso. Mas eu gostaria aqui também de, inicialmente, antes de começar, Manuel, fazer aqui demonstrar aqui a solidariedade a todas as vítimas da pandemia, mais de 600 mil mortes. Então, a todos aqueles que se foram e aos que ficaram e sofrem com as perdas, então, a nossa solidariedade genuína. Gostaria também de cumprimentar, neste dia, as professoras e os professores, né? Sim. Contas, importantíssimos, são os nossos mestres que nos conduzem essa vida e eles são muito importantes. Então, em nome dos professores e das professoras, eu gostaria de saudar a todos os professores nesse dia importante. E saudar aí todos aqueles que estejam participando. Eu já estou vendo aqui alguns amigos, o Vitor Morgado, grande amigo, e todos os que estão entrando. Já falamos aí do Dr. Flávio. Nesse importante tema que nós temos que debater. Estamos aí há um ano das eleições e temos que já ir nos preparando, né? Temos que ir nos preparando porque teremos uma eleição difícil e precisamos, então, discutir quais são as alterações que nós temos. Eu acho que a tempestade foi muito grande e a chuva foi um pouco menor. Nós esperávamos e tivemos uma luta intensa, aí, tanto na Câmara como no Senado, para tentar minimizar o impacto negativo que poderia ter vindo nas eleições.
vem mudanças que efetivamente não são aquelas mudanças que a gente espera, que a gente tem lutado tanto, mas pelo menos conseguimos minimizar o impacto da tragédia que se avistava no processo eleitoral. Então, acho que conseguimos diminuir um pouco isso, né? Acho que nós tínhamos duas propostas que vinham sendo debatidas no Congresso. Uma era a PEC, que acabou sendo aprovada, mas muito minimizada, e tínhamos um projeto de lei ordinária, de lei complementar, que era o Código Eleitoral, que acabou não avançando, e esse traria um estrago muito maior e que provocaria aí um grande debate. Isso ficou para depois, a gente vai poder discutir isso com o tempo, não precisa ter pressa agora, né, porque não dava para aprovar isso mesmo, sem um debate devido. Mesmo a PEC, todos esses debates que foram realizados no Congresso, eles foram realizados de uma forma assodada, com a pandemia, sem a possibilidade de participação da sociedade. Isso traz um prejuízo muito grande. Mas, entre mortos e feridos, acho que a gente conseguiu sobreviver e vamos ter aí algumas alterações. E não sei como é que você quer iniciar, se você quer fazer alguns apontamentos. A gente pode iniciar, doutor Luciano, até falando realmente da PEC 111, né, que foi a que acabou vingando, e quais as principais alterações que ela trouxe para as eleições de 2022, né? Porque eu acho que tem alguns tópicos, como a contagem em dobro de votos para mulheres e negros, né? Que isso realmente é uma luta relevante. Fidelidade partidária e outros temas que eu acho que a gente poderia ir abordando um a um. Ok. Vamos lá, então, pelo que foi aprovado, né? A PEC trazia uma discussão, e bem... não dá para dizer que é interessante, mas é hilário uma situação. Era uma PEC que tratava da vedação de eleições em véspera de feriado. Esse era o objeto da PEC. E essa PEC foi transformada numa reforma eleitoral, né? Virou um puxadinho da reforma eleitoral. E trazia na discussão da PEC, que foi agregado todas as propostas dos partidos e deputados, trazia o distritão, trazia uma série de questões que eram muito controvertidas, volta de coligações, ao final ainda agregaram aquele quarentena para policiais, promotores e juízes. Quer dizer, trouxe uma discussão, parecia que ia ter uma revolução na reforma eleitoral. E houve um debate muito grande, uma resistência muito grande também. Nós fizemos esse trabalho de tentar evitar essas alterações que eram muito ruins. E aí o que acabou ficando são alguns pontos. Ficou muito diminuído o impacto dessa PEC, mas alguns pontos que foram aprovados que a gente pode discutir. Um deles é esse ponto que você iniciou, falando sobre a contagem de votos em dobro para mulheres e negros. Nós tivemos problema nas eleições passadas sobre a questão das candidaturas laranja de mulheres, né? Eram mulheres que eram utilizadas lançadas como candidatas, mas eram utilizadas como laranja por conta da obrigação dos gastos dos 30%. Eu participei, só para complementar esse teu raciocínio, eu participei das eleições aqui, teve gente que não teve o voto dela, né? O próprio candidato zerou votos, a outra teve um voto. Quer dizer, é por aí. Nessa tentativa de tentar fazer uma inserção maior das mulheres no processo eleitoral, especialmente nas eleições, não tem sido muito exitosa esse trabalho, né? A cota de 30% não tem funcionado. Alguns países resolveram esse problema. O México resolveu, a Argentina resolveu, o Chile resolveu esse problema da paridade. Infelizmente, o Brasil tem patinado e hoje nós estamos com parâmetros de 15% de mulheres no parlamento, o que é muito baixo, né? E é uma pena porque onde a gente tem mais participação de mulheres, ajuda muito, isso oxigena os debates, ajuda a melhorar a qualidade dos debates, né? Mas parece que a gente não tem conseguido. Então, essa alteração vem trazer um estímulo para que os partidos não só lancem os 30% de mulheres, mas esses votos das mulheres e agora das candidaturas negras terão uma contagem em dobro. Então, isso é um estímulo para os partidos
lançarem candidatos nessas condições. Candidatas mulheres, candidatos negros, homens e mulheres. Isso se espera, isso só vai funcionar de 2022 a 2030, por enquanto, porque tudo muda, né? Mas o que foi aprovado é isso. Então, na eleição de 2022, os votos dados a mulheres e candidaturas negras vão ser contados em dobro para efeito de distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral, que é o fundo que financia as campanhas. Então, é para as próximas eleições, né? Mas serão contados os votos dados nessa eleição de 2022. Então, esse é um ponto importante. Os partidos devem lançar mais candidatas mulheres e candidatos negros, buscando o benefício de depois receberem mais recursos para o financiamento das campanhas e para o fundo partidário. Então, essa é uma questão importante. Um outro ponto é a questão da fidelidade partidária. Anteriormente à aprovação da lei, só poderiam mudar de partido aqueles que comprovassem uma discriminação, uma perseguição, alteração do estatuto do partido, e teria que ter uma medida que justificasse. Essa nova alteração ela trouxe a possibilidade de que o político, o deputado, o vereador, que ele possa, isso sempre na proporcional, tanto vereadores, deputados estaduais e deputados federais, eles podem deixar o partido desde que haja um consentimento do partido. Então, acho que isso é uma questão lógica. Se o partido permite que o seu deputado mude de partido, não tem sentido ele ser penalizado, ser proibido de mudar de partido, né? Então, na jurisprudência, a Justiça Eleitoral já vinha aceitando essa possibilidade, mas agora fica oficializado, existiam algumas controvérsias, então agora fica oficializado. Se o deputado ou o vereador ele quiser sair do partido e o partido consentir, tiver o consentimento, ele pode deixar o partido sem punição, sem perder o mandato. Então, ainda seria uma condição até talvez um pouco esdrúxula, né? Porque é aquela história, né? A gente tem que deixar... As duas partes concordam, né? É um casamento, as duas partes querem se separar. Exato, acabou. Que não pode se separar. Já aquela história, né? Mais ou menos assim, vai fazer uma separação, aí a mulher diz, não, o homem diz, não, não quero, aí a mulher tem que ficar. Não dá, né? Se quer ir, deixa ir, né? Então... Eu acho que vem fazer essa liberação, eu acho que é de bom tom, resolve esse problema e a gente fica com essa liberação. Temos a questão dessa fidelização, né, que você abordou, né? Não sei se você ia complementar mais alguma coisa. Sim, com relação à fidelidade partidária, é interessante porque também vem sendo feito um esforço muito grande para a importância que tem os partidos, né? A fidelidade para aquele que foi eleito também, ele foi eleito com uma proposta, aí logo em seguida ele muda de partido. Então isso traz também uma instabilidade na escolha do eleitor, né? O eleitor, quando ele escolhe um candidato, ele escolhe por uma série de fatores, e a questão da participação dele no partido é importante, né? Como é que ele vai se comportar, como ele vota, se ele segue a orientação de partido, então tudo isso é importante. Eu acho que isso também tem sido uma questão muito difícil, mas a regra da legislação tem colocado limites, né? E essa questão da possibilidade com a autorização do partido, eu acho que é uma coisa que ajusta bem, e a gente tem que continuar trabalhando para que continue a fidelidade partidária nas questões que são de programática, ideológica. Eu acho que essas questões para a escolha do eleitor é importante e devem ser consideradas. Esses dois pontos eu acho que são aí, não sei se você quer fazer alguma consideração sobre isso. Eu sou um pouco mais radical nas minhas opiniões, às vezes me reservo, porque assim, a nossa democracia parece que algumas vezes você pode, mas mais ou menos não pode. Eu quero, mas eu não posso. Quer dizer, sempre parece que tem um entrave para alguma situação democraticamente falando, né? Então, existe também esse lado do partido que você mencionou, né? Porque às vezes
o partido investe num candidato, aí o candidato diz, não quero mais, eu só usei o partido, a Então, sigla e foi embora, né? Então, é, talvez por esse, olhando esse pelo ponto, lado do partido, esse ponto é um ponto importante, porque é exatamente isso. 90% dos que se elegem de acordo com o coeficiente eleitoral. Dependem do Uhum. partido. O partido é quem faz o investimento, é o partido quem ajuda, né, oferece a legenda, ajuda. Então, ganhou a eleição, muda de partido, ele acaba prejudicando o partido. Né? Então, nessa construção de ter partidos fortes, partidos consistentes, e nessa estrutura, eu sempre falo isso. Quando você se filia a um partido para os clientes, para quem consulta, se filiar a um partido é como casamento. Pense muito bem, porque você vai ter que conviver Exato. com ele. Você vai ter que conviver com essa situação, com esse contexto. Eu até tenho sugerido, mais ultimamente, eu tenho sugerido aquele que vai se filiar a partido que faça contrato com o partido. Porque muitas vezes o partido te oferece algumas coisas, isso acontece com as mulheres, acontece com as candidaturas negras, como tem obrigatoriedade de cota, o partido vai caçando. Na hora da campanha, o partido abandona, deixa lá e cada um tem que se virar. Então, eu tenho orientado no seguinte, faça um contrato com o partido. Não tem nada que impede que você faça um contrato. Tudo aquilo que o partido está te oferecendo, você faz um Ele contrato assina. e ele assina. Se você quer que eu vá para o Uhum. partido, então assina aqui, está tudo certo, a gente continua. E você fica ali com uma possibilidade, você constitui e mora. Você depois pode cobrar, tá certo? Exato. Então, nessas questões, é nisso que o partido tem um investimento que depois, se aquele que ganhou a eleição ele vai embora, ele prejudica o partido. Eu estava conversando uma semana retrasada, eu acho, com um colega contador que foi candidato a prefeito aqui no município próximo de Manaus, né? E ele está falando exatamente em cima do que você falou. Quando ele foi para ser candidato, o partido prometeu para ele mundos e fundos, que ia ter todo apoio financeiro, logístico, que ia ter tudo, né? No final ficou ele e Deus sozinho dentro da campanha, sem poder fazer nada. Quer dizer, era uma pessoa com capacidade, que poderia fazer um trabalho bom, né? Mas foi totalmente alijado, a gente não sabe por quê, ou por que motivo, mas ficou sozinho dentro da campanha, né? Ficando, tudo aquilo que foi prometido não foi cumprido, né? Então, por isso que é importante você fazer as amarrações, né, para que você depois não seja prejudicado. E depois não adianta chorar, porque a gente sabe, né, no período eleitoral salve-se quem puder. Então, você tem que se preparar para ir para uma disputa em condições que você tenha a estrutura, que o partido te ajude. E, normalmente, é essa oferta que é feita. Vem para o partido que a gente vai te dar condições. Então, isso eu tenho orientado aos clientes, aquelas pessoas que querem ser candidatos nos seminários e tudo. A gente tem orientado, faça um contrato porque você fica resguardado naquilo que lhe foi prometido. Então, nessa questão, porque é uma reciprocidade, né? A fidelidade do partido e a fidelidade daquele que foi eleito. Às vezes o partido muda a sua orientação e aí você tem justificativa para poder sair do partido. Né? Então, isso tem que ser bem contrabalanceado para que ninguém seja prejudicado. Então, esse ponto também é importante. E, gente, já falando de partido, Luciano, nós tivemos aí uma, uma novidade, né, que eu também considero uma novidade importante, e aí eu queria que você pudesse falar desses aspectos da federação, né, da fusão de partidos que já aconteceram, já temos a União Brasil aí, né, que foi a fusão do PSL com o DEM, né, e quais são os aspectos, o que a gente precisa saber a respeito disso? Então, essa aprovação das federações, embora ela não conste da PEC, né, ela foi um processo paralelo, mas foram Uhum. aprovadas, mas como nós estamos falando de Foi a partidos... Lei 14.208, né? Isso, exatamente, 14.208. Ela foi aprovada para valer já para as próximas eleições, e como a gente está falando de partido, eu acho que é bem pertinente fazer esse link e já juntar as duas coisas. Os deputados tentaram trazer de volta a coligação que caiu com a PEC 97, né, de 2017. Ficou proibida as coligações, porque as coligações eram muito ruins para o eleitor. Né?
Primeiro que as coligações são feitas no nível estadual, elas não são nacionais. Então, um partido pode fazer uma coligação no estado, no outro, outra composição. Fica uma loucura que você acaba não entendendo bem as coisas como funcionam. Então, os deputados tentaram trazer a coligação de volta, não foi permitido. Com isso, eles já tinham na manga lá um outro projeto que estava tramitando, que é a questão das federações. Quem tem muito interesse nessas junções de partidos são os partidos pequenos, aqueles que não conseguem sobreviver individualmente, né, isoladamente, e que precisam se juntar para fazer uma disputa. Né? No caso que você mencionou, que é o DEM com o PSL, não é federação, porque eles estão fazendo, na verdade, eles estão fazendo uma fusão, eles estão se transformando num partido só. E é para sempre, né? Não é uma coisa momentânea. A federação, a diferença que tem da federação com as coligações é que as coligações eram feitas só para o momento eleitoral. Então, você montava... Depois encerrava, né? Isso. Terminada a eleição, acabou a coligação. As federações, ela tem um caráter mais permanente. É temporário também, mas por um período mais longo. Ela tem que ser, no mínimo, por 4 anos. E ela é no nível nacional. Então, a federação tem que ser constituída no nível nacional. Você só vai se juntar, só vai fazer a federação com partidos que você tem afinidade ideológica, senão você não vai conseguir sobreviver com a tá certo? Essa é uma das vantagens da federação. A coligação acontecia muito casuísmo. Então você juntava o DEM com o PT, partidos assim que eram absolutamente totalmente antagônico, né? Antagônicos, né? Mas as coligações criavam essas oportunidades, especialmente em eleições municipais, você via coisa assim do arco da velha. Mas as federações, ela traz essa obrigatoriedade de você conviver por 4 anos. 4 anos. A federação, ela vai ser como um partido. Eu acho que esse ponto vai ser um ponto difícil para a sobrevivência dessas federações. Vai ser muito difícil. Imagina, se é difícil conviver em um partido, imagina você juntar vários partidos para você conseguir sobreviver como se fosse um partido só. Eles vão ter que conviver por 4 anos. Se o partido, por exemplo, deixar a federação, ele perde a parte do fundo partidário, a parte de financiamento. Então, tem uma série de restrições. Você não pode deixar. A fidelidade continua do mesmo jeito. Quem foi eleito pela federação perde o mandato se desfiliar, né, se sair da federação, dessa coligação de partidos. Então, ela traz algumas obrigações. E eu acho que vai ser muito difícil conseguir emplacar federações. Não acho que é uma coisa simples. Mas é um alívio para esses partidos pequenos que, se fizerem uma boa construção, vão poder ter mais possibilidade de sobrevivência no processo eleitoral. As federações, elas trazem também as obrigações, né? Então, como eu disse, agora ela tem um ponto que eu acho, para mim, que é um ponto negativo. Como ela funciona como um partido, depois do período eleitoral, na sobrevivência nas casas legislativas, elas vão contar como um partido só. Então, nas composições de comissões, onde você tem essas situações, você vai ter um prejuízo, né? Porque você tem vários partidos, né? Você tem uma liderança de partido, você tem, embora os partidos continuem tendo a sua autonomia, eles continuam tendo a sua sobrevivência, mas nas composições eles vão funcionar como um partido só. Nas composições de funcionamento de comissões, todas essas contagens vão ser como um partido só. Então, isso traz um prejuízo na hora de você de ocupar os espaços legislativos, né? No cumprimento da legislatura. Então, tem que pensar muito nisso. Até porque, né, Luciano, muitas das vezes tem gente que está lá pelo poder, realmente, só pelo poder, e ter que ficar de fora, realmente, tem que ser muito bem pensado. Vai trazer limitações de funcionamento e da ocupação dos espaços de poder, né? Sabe que a disputa nas comissões, todas essas questões, é lógico que o partido que teve votação maior, que tem maior número de deputados, ele tem uma participação maior nas comissões, né? Mas isso eu acho que não vai ser proporcionalmente compensatório, né? Então, os partidos terão aí um decréscimo na sua participação nas comissões, no processo legislativo como um todo. Então, eu acho que isso é um ponto que
é um ponto de cuidado nas construções de federações. Isso vai ter que ser sopesado sob pena do prejuízo que vai sofrer depois da eleição. Porque quando termina a eleição, aí cada um vai buscar os seus interesses, né? Claro, claro. A eleição já é uma disputa grande, né, entre os próprios, Uhum. porque você disputa com os seus próprios membros dos seus partidos. A principal disputa é dentro do seu partido. E aí, no caso, A briga maior é dentro do partido, né? porque vai se eleger quem obteve o maior número de votos lá em cima. Então já é uma disputa interna muito grande. Uhum. Né? Então imagina depois, terminou a eleição, aí na ocupação dos espaços, na distribuição de vagas nas comissões. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, porque depois isso vai ter prejuízo, com certeza. Mas eu acho que é salutar, é uma possibilidade, é uma porta para aqueles que têm dificuldade. Porque a gente tem muita discussão sobre o número de partidos. Eu, pessoalmente, não tenho restrição nenhuma com relação ao número de partidos. Eu acho que tem que estar sempre aberto, criação de partidos. Eu acho que o que tem que ter limitação é exatamente na cláusula de barreira, que é um ponto que segura a questão dos partidos. E também nas possibilidades que você tem, e é o que se está colocando agora, na votação. Né? Para poder se eleger, você tem que ter um mínimo, né, na votação. Isso é uma questão que a gente pode falar também, que é um outro ponto que foi aprovado, que é a questão das sobras dos partidos. Né? São aquelas sobras que você tem quando você precisa ter o coeficiente eleitoral, então você precisa ter 10 mil votos. Quem teve aqueles 9 mil votos, quem não se elegeu, aquilo vai se juntando e, ao final, você tem uma sobra lá que pode ser utilizada para mais uma cadeira. E na contagem dessas sobras, isso também teve uma alteração, que a questão é 80 mais 20. O partido tem que alcançar, pelo menos na sobra, pelo menos 80% do coeficiente eleitoral, e o candidato tem que ter obtido Pelo menos 20, né? 20%. É o 80-20. Então, isso traz alguma limitação na cláusula de barreira. Então, eu acho que, nesse sentido, você tem que ter algumas limitações para o partido funcionar. Ele tem que cumprir alguns percentuais mínimos, mas não pode ser proibido a criação de partidos. Né? Não dá para a gente limitar esse número. E não tem problema com a quantidade de partidos. Eu acho que é isso. É no funcionamento que você reduz essa participação para quem não alcançou aquele número mínimo, percentual mínimo, a cláusula de barreira, esse corte que é colocado para você poder ter o funcionamento do partido, né? Receber fundo eleitoral, todas essas questões estão nesses limites que são colocados pela legislação eleitoral. Então, esses pontos eu acho que são pontos importantes para que os partidos tenham condições de sobreviver. O que eu ia dizer é assim, a gente tem alguns partidos que são considerados legendas de aluguel, partidos que se alugam no processo eleitoral para outros partidos ou para outros candidatos. Né? São aqueles candidatos poderosos que acabam juntando 10, 15 partidos, faziam isso nas coligações. Né? Mas a gente tem também partidos pequenos que são partidos ideológicos, partidos programáticos, que cumprem efetivamente o seu programa. Né? E esses partidos que estão em construção merecem ter uma possibilidade de construção. Vários partidos grandes que nós temos hoje foram pequenos. Sim, sim. E tiveram que lutar para conseguir chegar onde chegaram. Né? Então, eu acho que essa possibilidade da federação de partidos traz essa possibilidade de que se juntem e consigam sobreviver o processo eleitoral para enfrentar novos desafios mais para frente, com essa limitação de que você vai ter um casamento por 4 anos, vai ter que conviver os 4 anos e não pode sair, porque se sair tem consequências. É bom que se leia, né, o estatuto do partido, seus princípios e valores, porque é como um casamento, quando se vai casar, você primeiro conhece a pessoa com quem você vai conviver, né? Então, talvez seja essa recomendação, me filiei a um partido, mas eu fui ler o que estava escrito lá no estatuto para ver se eu me encaixava na ideia lá do partido, né? Mas, Luciano, veio também uma outra novidade, eu não sei se novidade até, né? Porque, pelo menos aos meus olhos, é uma novidade, questão de
plebiscitos locais, possibilidade nas eleições municipais. O que seria isso? Então, essa é uma questão que eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade. Nós tínhamos aí a discussão do Código Eleitoral, que acabou não vingando, né? Mas tanto o Código Eleitoral como a PEC, os dois tratavam da democracia direta, que é plebiscito, referendo, projetos de iniciativa popular, né? A Constituição, ela permite, a Constituição permite os plebiscitos, né? Você fazer consultas para a população. E o referendo, que é você, depois de aprovada uma lei, fazer uma consulta para ver se a população está de acordo. Aliás, no meu juízo, qualquer reforma eleitoral só poderia ser aprovada se houvesse referendo. A população tinha que dizer, concordo, está ok, porque nós vamos tratar de assuntos na reforma eleitoral que afeta a vida de todo mundo. Agora, os deputados vão e aprovam projetos de acordo com o interesse deles e nós somos obrigados a engolir. Então, para mim, teria que ter referendo para confirmar se a população está de acordo com aquilo que foi aprovado nas alterações eleitorais sempre. Mas nós não temos a prática de plebiscitos e de referendos. Então, nós temos feito um esforço muito grande para destravar esses mecanismos. Hoje, para você fazer um plebiscito, por exemplo, você depende da aprovação do presidente da Câmara. Ele precisa aprovar, a Câmara dos Deputados precisa aprovar. A gente coloca um poder muito grande na mão do presidente das casas legislativas, né? Eles que colocam em pauta os projetos, quer dizer, e a questão de democracia direta, plebiscito, referendo e iniciativa popular, ficam ali travados. Então, nos dois projetos que tramitaram, eles traziam essa possibilidade de destravar essas ferramentas. Na discussão no Senado, isso caiu a questão de referendo e plebiscito de uma forma geral e caiu a questão da projetos de lei de participação popular. Como o movimento é conhecido, né? Nós temos duas leis importantes, a lei contra a compra de votos e a lei da ficha limpa, foram leis de iniciativa popular, com coleta de mais de 1 milhão, na lei de compra de votos, mais de 1 milhão de assinaturas, e a lei da ficha limpa, mais de 1.600.000 assinaturas. Isso tudo coletado no papel ali na rua, nas esquinas, nos colégios, nas igrejas, né? E esse que não é fácil, né, Luciano? Não é fácil. É 1% do eleitorado que você tem que coletar, né? Distribuído nos 9 estados, naquela situação toda. E o que nós temos defendido é que isso possa ser feito de forma digital. Não tem mais sentido você fazer coleta de assinatura no papel, né? Mas isso foi derrubado. A senadora que foi a relatora, foi a senadora Simone Tebet, ela tirou isso do projeto, considerando que isso não afeta a eleição diretamente, são temas paralelos e que isso pode ser discutido num outro momento. Então, isso foi retirado da PEC e o Código Eleitoral, como não avançou, isso aí ficou fora. Mas foi aprovado essa questão dos plebiscitos municipais. Quer dizer, já existe na Constituição, mas isso foi reforçado na PEC, que é a possibilidade de você fazer consultas nos municípios. Então, os municípios, nas eleições municipais, portanto, em 2024, é uma coisa para frente também, em 2024, os municípios que quiserem fazer consulta para suas cidades poderão fazer. Isso tem que ser feito pela Câmara de Vereadores, com 90 dias de antecedência, e poderão ser colocados na eleição, com aquelas consultas que outros países fazem, por exemplo, a Europa, vários países, a Itália, Estados Unidos faz isso de monte. Nas eleições, eles fazem as consultas para saber se uma empresa precisa ser privatizada, uma empresa pública pode ser privatizada, se o uso dos postes da energia elétrica podem ser alugados para a empresa de telefonia móvel ou de televisão. A Itália fez essa consulta, né? Então, essas consultas são importantes porque você traz uma participação direta da sociedade. Eu cito sempre um exemplo, que é a questão aqui da cidade de São Paulo. Nós temos um viaduto que é conhecido como Minhocão, que é o elevado, e é um viaduto que foi construído dentro da cidade para diminuir o trânsito. E é uma discussão eterna se derruba ou não derruba o Minhocão. E essa discussão acaba indo sempre, ou é a Câmara dos Vereadores ou é o prefeito quem
fica com essa decisão na mão. Por que uma decisão tão importante como essa tem que Joga ser decidida por uma pessoa? uma pessoa só, é verdade. Leva para o plebiscito e a população vai decidir se quer que mantenha aquela obra, né? Aquele viaduto, aquele elevado, ou se ele deve ser transformado em parque, que é a discussão, ou se ele deve ser demolido, derrubado. Né? Então, essas possibilidades de consulta à população deveria ser uma ferramenta maior, porque você tira, é como o síndico, né, que toma a decisão sozinho e depois tem todo mundo descontente. Faz a Até assembleia. porque ninguém se entende no condomínio, ninguém se entende, né? Todo mundo quer uma coisa diferente. Então, mas se você faz uma assembleia Uhum. e traz para uma decisão da assembleia, a maioria ganhou, pronto, eu estou respaldado. Né? Eu digo isso porque eu sou síndico e faço isso com tudo, exatamente para não ter esse problema na hora que você tem uma decisão importante. Né? É claro. E é engraçado que, às vezes, as decisões não são as melhores decisões, mas são a decisão da maioria. E aí você respeita e executa aquilo que a maioria decidiu. Democraticamente, né? Democraticamente. Então, nós temos aí a possibilidade de discutir nas questões locais, e isso foi feito só para as municipais, né? Que sejam convocadas consultas para a população nas eleições municipais. Aí a Justiça Eleitoral tem que fazer toda a preparação, por isso precisa ser com tempo de antecedência, para que eles possam preparar as questões que serão colocadas, as perguntas que vão ser feitas para a população, e a população poderá ter uma participação maior. Eu acho isso fundamental, porque a decisão é sempre do soberano. Se eu não me engano, o último plebiscito que nós tivemos foi a lei do desarmamento, não foi isso? Desarmamento, exatamente, é uma consulta sobre o desarmamento. Nós tivemos anteriormente a da questão do sistema de governo, se era presidencial, sim, sim. Parlamentarismo, ou... Uhum. Esse foi o anterior, e depois tivemos o das armas. E essas são as consultas que são super importantes. Né? A Constituição fala que quem decide é o soberano, mas nós temos um sistema que é muito misto, então nós elegemos representantes, né? E os representantes decidem muita coisa. Agora, tem algumas coisas que fica muito melhor se você trouxer para a decisão e para a participação da sociedade. Hoje a gente tem uma crise de representação no mundo todo, né? Se discute muito isso, né? Que o próprio parlamento não representa a sociedade, você tem um monte de crítica. Se nós utilizássemos mais esses mecanismos, a gente faria um empoderamento maior da sociedade, né? Uma participação maior da sociedade, e acho que a gente minimizaria essa crise de representação que a gente está sofrendo. Então, eu acho que isso é um ponto que precisa ser pensado. Os parlamentares não gostam muito disso porque pensam que isso tira-lhes o poder. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que isso traz a possibilidade deles tomarem decisões mais sensatas e com uma maior participação da sociedade, com mais representatividade. De certo que sim, né, Luciano? Até porque nós participamos num momento talvez mais importante, que é o momento do voto, votando e colocando eles lá como representantes. No momento de criar uma lei ou tomar algum tipo de decisão, de certo que nós teríamos sim, né, capacidade talvez muito maior de enxergar coisas que talvez eles não enxerguem. E muitas leis que eles fazem lá em seu benefício próprio, talvez não acontecesse, né? E talvez leis que eu costumo dizer que eu me tornei o que eu mais temia, né? Eu assisto aqui todo dia a sessão da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal. Então eu vejo leis, já criaram até o dia do... queriam criar o dia do animal sem raça definida, né? Virou até piada, porque não se sabia qual era o tipo de animal, se era cachorro, se era cavalo, se era anta, se era cobra. Não tinha definição no projeto de lei o que se tratava aquilo, que tipo de animal. Então, enfim, muitas coisas que com certeza se tivesse a participação maior da população, não praticamente só na hora do voto, talvez a gente tivesse leis mais eficazes, mais benéficas, né, realmente voltadas para o interesse da sociedade como um todo. Luciano, mas né, a gente tem também aí
Aí você, talvez, não sei se você quer comentar um pouco da proposta do novo Código Eleitoral que não vingou, não sei E se você gosta. antes disso, faltou só um ponto da questão da Ah, PEC, que é a alteração da hum. data da posse do presidente e dos Ah, governadores, sim, 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 sim. né? Que é uma Uhum, questão que, desde que eu atuo no direito eleitoral, se discute, né? Porque chega todo uhum, dia da posse, aquele 1º de janeiro, você tem que ir na posse. Imagina a gente que trabalha no eleitoral, no dia da posse, você tem que ir na posse de alguém, não tem jeito. Né? Então, uhum, no primeiro dia de ano, você tem que largar a sua família, onde está todo mundo uhum. ali comemorando, para ir numa posse, que é uma coisa que gasta tempo. Então, essa era uma discussão muito grande e conseguiu-se finalmente fazer uma alteração. Não é para a próxima eleição, então na próxima ainda vamos continuar no primeiro dia do ano, mas para 2027, a eleição seguinte, o presidente vai tomar posse no dia 5 de janeiro e os governadores tomarão posse no dia 6 de janeiro. Então, vamos ficar livres desse compromisso no dia 1º de janeiro, que é uma questão muito ingrata para quem tem que Ingrata. participar, tanto para quem toma posse, para quem tem que ir na posse. Então, eu acho Eu que acho que eu acho até que quem para tomar posse não está ligando muito não, porque está ali está se na festa. realizando, Tá na né? festa. Está na festa, a festa é dele, né? Então ele não vai estar muito preocupado se é primeiro, se é meia-noite, para ele pouco importa, ele quer estar lá participando. Mas realmente eu acho que essa foi uma mudança, né? Que talvez não impacte tanto na nossa vida, mas de qualquer forma foi uma mudança sensata, né? Considerando esse aspecto que você colocou aí. Eu acho que é bom, eu acho que isso traz esse ponto positivo e com isso tira esse trauma de quem tem que ir em posse. Todo mundo que trabalha no dia vai ter essa tranquilidade de poder passar com a sua família o Réveillon e desfrutar da É, movimentação. Agora, em relação ao Código Eleitoral, que é o que não foi aprovado, né, e toda a dificuldade, nós participamos das audiências públicas, do debate todo. O que se buscava com o Código Eleitoral é fazer a compilação da legislação eleitoral, né? Afinal de contas, o nosso Código Eleitoral é muito antigo e tem ali problemas que precisam ser atualizados. No entanto, o que se tentou fazer foi fazer de afogadilho uma aprovação. Imagina um código com quase 1.000 artigos, você fazer isso nesse período, na pressão do prazo da anterioridade eleitoral, que é a obrigatoriedade constitucional, que tem que ser um ano antes da eleição, uhum. nesse afogadilho aprovar um código dessa forma, com questões que são complexas demais, são muito difíceis. Então, isso foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas o Senado, com sensatez, segurou o Código Eleitoral e não aprovou. Ele traz ali, o Código Eleitoral traz pontos controvertidos, tem problemas, tanto na nossa área do direito eleitoral como na sua área da contabilidade, né? A questão da transparência tinha ali questões complexas, por exemplo, de contratar empresas para prestação de contas. A gente tem acompanhado essa discussão, né, da questão, quando a gente pede transparência, então diminui o prazo. Você tinha um prazo de 5 anos para aprovação das contas, se não aprovasse em 5 anos, elas seriam consideradas aprovadas. Reduzia para 2 anos. Então, tem uma série de fatores aí na questão de transparência. Uhum. Tinham questões também com relação à justiça eleitoral, que limitava a participação da justiça eleitoral, né? O próprio TSE, na compilação das resoluções, ia ter algumas restrições. Então, todas essas questões que foram muito debatidas, a questão da lei da ficha limpa tinha pontos controvertidos ali no código. Eu acho que nós acabamos tendo que fazer um trabalho para impedir que o código fosse votado, porque ele carece de uma discussão maior, né, uma participação maior nos debates, para que a construção seja feita de uma forma que atenda mais os interesses da sociedade, não só o interesse dos partidos e dos políticos, né? Então, o Código Eleitoral acabou ficando com essa situação, onde, pela primeira vez, eu vi os grupos se organizarem para impedir a votação de um projeto que era um projeto importante, que a gente espera que isso aconteça, né? Mas grupos importantes, inclusive
Eu participo da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e outras comissões de direito eleitoral do Brasil que trabalharam para impedir a aprovação do projeto nesse momento, porque realmente ele não atenderia aos interesses da sociedade. Não avançou na questão da inclusão de minorias, as ditas minorias, né? Porque mulheres, negros, indígenas, especialmente as mulheres e os negros, não são minoria na população, mas são minoria na representação, né? Então, não avançava nessa questão. Então, por todas essas questões, pelo conjunto da obra, isso foi reduzido e as pessoas buscaram impedir a votação do Código Eleitoral porque não atendia ao interesse de quase ninguém, a não ser de partidos e políticos. Então, infelizmente, e perdemos aí, mais uma vez, perdemos uma grande oportunidade de fazer um debate, um amplo debate, e acho que nisso traz também uma questão que é a tramitação dos projetos no Congresso. Nesse período da pandemia, é um debate que nós estamos elaborando também, de que a forma como o presidente da Câmara, especialmente, o presidente do Senado, tem sido mais sensato, mas o presidente da Câmara tem conduzido os projetos de uma forma que apelidaram até de trator lira, né? Ele tem conduzido isso, empurrando goela abaixo de todo mundo, os projetos da forma como ele entende, que é a forma mais adequada, os projetos que ele tem interesse, debatendo, por exemplo, tiveram debates que foram feitos à noite, né? 10 horas da noite começava, terminava de madrugada, num período de pandemia. Isso é muito ruim, né? Então, a democracia na tramitação dos projetos e na condução da presidência e da direção das casas legislativas, isso tem sido muito questionado também. Acho que esse é um ponto que a gente precisa trabalhar. Estamos trabalhando com outras organizações, porque, infelizmente, não dava para aceitar a aprovação de um projeto importante como esse sem o devido debate que a população exige, que a sociedade exige. Esse não poderia acontecer, esse atropelo, né? Porque o que a gente ouviu falar do que poderia ter sido aprovado, muita coisa ruim, né? Muita coisa beneficiando quem já está no poder, e enfim, bem complicado realmente o que poderia acontecer se tivesse sido aprovado de forma assodada, como eles queriam, né? E realmente a gente tem visto muito atropelo acontecer na Câmara Federal em algumas votações, né? Então, mas ainda bem, né, que a sociedade e organizações estão atentas a isso, como o MCCE e vários outros, né? O Conselho Federal também tem feito, a gente está atento lá nessa situação da transparência que poderia ter acontecido, né? A nossa comissão lá no Conselho Federal está realmente todo tempo acompanhando esses acontecimentos, e eu acho que realmente tem que ser assim, né? O nosso coordenador aqui fez um comentário aqui, o Carlos Santiago, que não estou conseguindo ver aqui. Peso da votação de candidaturas de mulheres e de negros, que foi aquele ponto que nós destacamos, né? Realmente é importante você fazer essa inclusão. Como eu disse, alguns países, o Chile, por exemplo, teve agora a questão da consulta, né, o plebiscito sobre a nova Constituinte, e foram eleitos mais mulheres do que homens, e teve que fazer o reverso, teve que diminuir a quantidade de mulheres para compensar com a dos homens, né, a paridade. É o que vai acabar acontecendo, né? Nós tínhamos, eu sou, aí, às vezes, um pouco crítico quanto a isso, nós tínhamos esse problema no sistema CFC-CRCs, né? Era o clube do Bolinha, praticamente todo mundo, contador só era homem, né? Só era homem. Aí entrou a presidente Maria Clara Bulgarim e ela criou o evento da mulher contabilista, né? Então, de 4 em 4 anos, tem um evento da mulher contabilista em determinado estado da federação que promove as mulheres para a profissão. O que aconteceu com isso? Nós já temos cerca de 46% de mulheres no sistema, isso a nível nacional, né? Aqui no Amazonas já são 53%. Eu tenho brincado aqui que tem que começar a fazer o evento do homem agora, que é para poder ver se iguala, porque tem que ver que tem o equilíbrio, né? Eu já brinco aí nas palestras, eu sempre falo, olha,
tá vendo aqui como tem mais meninas? Uma dessas vai ser a chefe de vocês aí, né? Eu acho que nesse aspecto, Luciano, eu vejo que precisaria realmente um esforço, mas um esforço sério, voltado para que isso acontecesse, talvez criar comissões, eventos nacionais de partidos, evento voltado para a mulher, para incentivar realmente e capacitar, né? Porque ir para a política por ser mulher e não estar capacitada, talvez não seja mais um na multidão. Acho que precisa Então, capacitação. nesse ponto, os partidos têm as fundações. O que precisa acontecer é que as fundações que recebem recursos públicos para isso têm que fazer a preparação. Não adianta ir na Exato, eleição sair caçando mulher para ser candidata, porque aí exato. vão encontrar as mulheres que querem, têm vontade, mas não estão preparadas e não têm condições de participar. Né? E eu falo isso, quando eu falo mulher, que é para a gente não, ninguém brigar com a gente depois, eu falo isso para o lado do homem também. Deveria ter uma preparação voltada para aquilo. Para você ser advogado eleitoral, você fez direito. Para eu ser contador, eu fiz contabilidade. Deveria ter talvez uma matriz curricular mais voltada, ou na área do direito, ou para quem entenda de contas, contador, administrador, ter algum tipo de formação para que pudesse representar melhor. Tá certo que tem assessoria e tudo, mas pelo menos você já entra sabendo o que tem que ser feito. Até eu assistindo a uma sessão da Câmara Municipal, um vereador falou o que o vereador tinha que fazer, mas não era o que ele tinha falado. Quer dizer, ele já está em vários mandatos e ainda não sabe o que o vereador tem que fazer, né? Então, é esse tipo de preparação que a gente Então, precisa, né? nesse aspecto é que eu sempre falo. Né? Nós tivemos uma audiência pública no Supremo antes da pandemia, que o ministro Barroso convocou para discutir a candidatura avulsa, né? Que era um processo, não está decidido, é um candidato a prefeito do Rio, foi candidato sem ter partido e essa discussão está no Supremo. E aí eu fui convidado e eu fiz lá uma apresentação. E eu dizia assim, com relação aos partidos, a gente luta para ter partidos fortes, a gente defende os partidos, mas os partidos também precisam fazer alguma coisa. Não dá para ficar do jeito que está. Eu brinquei até dizendo o seguinte, como é que funciona partido? É mais ou menos a situação de táxi e de aplicativo. Né? O partido é como um táxi. Você pega o táxi, você tem que ficar esperando ele na rua, você não sabe quanto vai custar, você não sabe o caminho que ele vai fazer. Toda essa situação. Aí você tem um aplicativo onde você chama lá de dentro do seu apartamento, de dentro da sua casa, você sabe que hora que vai chegar na sua porta, você entra, você sabe o caminho que você vai fazer e sabe qual o preço que você vai pagar. Né? Então, nesse mundo que nós vivemos tecnologia, os partidos estão querendo viver como táxi. Não funciona, não adianta. Tem que se modernizar, tem que fazer treinamento, tem que fazer... As fundações têm que preparar seminários, cursos, preparar as pessoas, né, para que as pessoas possam participar do processo eleitoral e da vida pública como um todo, porque não é só a eleição que a gente vive. Né? Você participa como cidadão de uma série de formas. Tem conselhos, você tem várias formas de participação, mas os partidos ficam restritos àquela atividade de os seus líderes, né, os seus donos dos partidos sobrevivendo, e na véspera da eleição sai laçando gente para formar chapa, para poder disputar a eleição e fazer escada para eleger aquele que eles querem. Então, essa democracia dos partidos tem que mudar, eles têm que se oxigenar, por senão também, daqui a pouco, nós vamos ter candidatura avulsa. E aí vai ser difícil. Né? Então, toda essa discussão a gente precisa ter o cuidado. Eu estou vendo aqui que está o Medina, nosso amigo, o Fruges também, que entrou aqui, a Eliane participando, todas as pessoas que estão acompanhando aqui, o nosso abraço para todo mundo. Eu não tô conseguindo enxergar, Luciano, porque as letras são brancas, sua camisa é branca, e eu não consigo ver a legenda. Por isso que eu não estou falando o nome de ninguém. Mas aí você fala aí, dá os créditos aí. A gente vai vendo aqui, tentando ajudar. Agora, bom, Luciano, eu não sei se você tem alguma coisa a comentar, mas a gente começou, é 1 hora, né? Então nós temos aí, começamos 16h55 aproximadamente, a gente tem 2 minutos aí antes que caia a live, né? Então, eu tenho 2 questões que eu gostaria de comentar ainda, falando sobre o Congresso e sobre a forma como os parlamentares conduzem. Nós tivemos alterações importantes.
Nós tivemos alteração da lei de improbidade e tivemos alteração também da lei da ficha limpa. Né? Da lei da ficha limpa são aqueles gestores que têm contas reprovadas, mas que foram sancionados somente com multa, agora estarão liberados para ser candidatos. Né? Então, essas alterações que são feitas numa lei de iniciativa popular com mais de 1.600.000 subscrições, ser alterada por um único deputado que apresentou um projeto e foi alterado. E a lei de improbidade também, que também precisa sofrer alterações, ela precisa ser modernizada, tem aí uns ajustes para fazer, mas não da forma como foi conduzida. Votações também no meio da pandemia, sem poder participar e sem fazer uma construção. Eu acho que esses pontos são pontos, por isso que eu disse que a participação e acompanhamento do Congresso é importante para a gente evitar que leis como essa sejam alteradas ao arrepio do interesse da sociedade. Né? Nós precisamos que os parlamentares, que são nossos representantes, efetivamente nos representem. Então, eu acho que essa é a preocupação que a gente tem que ter. Temos que ter o cuidado, o acompanhamento, como você disse, assistir às sessões da Câmara, da Assembleia. Hoje a gente Exercer a cidadania, né? a gente assiste às sessões do Senado, acompanha a CPI, a gente acompanha tudo. Né? Às vezes assiste três sessões ao mesmo tempo. Né? Porque às vezes coincide, a gente tem que estar em 3 dispositivos acompanhando para ver o que está acontecendo. Ô, Luciano, eu pensei que era só eu que fazia essas loucuras, mas já fiquei tranquilo agora. Isso é coisa para doido que nem a gente. Tem um monte de doido espalhado por aí. Eu ligo, eu projeto na TV a Assembleia Legislativa e fico no celular na Câmara Municipal. Isso aí. Mas, enfim, esse é o nosso trabalho. Né? Eu particularmente gosto muito disso, então acho que é assim que a gente acompanha, a gente estimula e ajuda as outras pessoas na construção de políticas públicas, de questões que são importantes para a sociedade. Eu acho que essa é a nossa função. Né? Eu me sinto, como advogado, obrigado pelo que eu aprendi, pelo que eu tenho de possibilidade de contribuição. Eu acho que essa é a contribuição que eu tento dar para tentar colaborar e ajudar para que a gente tenha uma sociedade mais justa e menos desigual, que acho que é o compromisso que todo mundo deveria ter. Né? Então, acho que é isso. No mais, eu quero agradecer aí a possibilidade de participar com vocês. É sempre um prazer enorme e acho que nós teremos outras oportunidades, porque a eleição... Com certeza. Então, vamos ter a oportunidade de fazer outros debates, mas queria agradecer a todo mundo que entrou, quem vai assistir depois também, porque fica aí gravado para que as pessoas possam assistir depois. Então, agradecer o convite do Comitê do Amazonas, você especialmente por estar aí participando, e um abraço a todos aqueles que participam sempre. Obrigado, Luciano. Eu, mais uma vez, agradeço a sua disposição, né, o seu trabalho, a sua dedicação, que é notória, né, a sua participação no MCCE é fundamental, e são esses movimentos que a gente precisa realmente incentivar, né, para que a gente acompanhe, né, exerça a cidadania. Eu acho isso muito importante, porque aquela história, né, se a gente não se importa com quem vai nos governar, também não pode reclamar, vai ser governado por qualquer um. Né? Então, é importante a participação, mas eu já tenho visto que isso tem mudado ao longo do tempo, as pessoas estão se interessando mais, estão buscando mais conhecimento, mas claro que é um trabalho de longo prazo que a gente precisa desenvolver. No mais, muito obrigado, Luciano, mais uma vez, obrigado à coordenação, o Carlos Santiago, que é um incansável, ele fica preocupado todo dia com vai ter a live, vamos fazer, como é que vai ser? Então, ele sempre muito preocupado, né? Então, é também uma pessoa que se dedica muito à causa, assim como todos do comitê estão sempre se dedicando. E a gente está exercendo também a nossa parte pedagógica, né? Porque não adianta a gente só brigar, né? Entrar com representação, mas a gente também informar como é que acontece para as pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento, para que tenha um cenário, um dia a gente consiga ter um cenário melhor para isso aí. Tem uma colega aí, satisfação enorme participar. A satisfação é nossa. A Marlex é uma colega de contabilidade que está participando aí com a gente. Ótimo. Luciano,
Eu só quero, para encerrar, dizer que eu acompanho o Amazonas, tudo o que acontece, nos grupos do Amazonas, então acompanho o comitê, sei tudo o que acontece aí, acompanho o dia a dia, então o Amazonas está no meu coração aqui, a gente está sempre acompanhando. Obrigado, Luciano. Também você é Se cuidem, muito querido, também está no nosso coração aqui. beleza. Obrigado, meu amigo. Fica Se com Deus. Bom cuidem, final de semana. se cuidem, bom final de semana para todos. Até mais. Grande abraço. Abraço. Valeu. Tchau.